talvez eu não tivesse chegado a um extremo tão grande, né, gente? Porque no meu caso foi um extremo muito grande. E como é que você fazia para lidar com essa enxurrada de críticas, com as pessoas te criticando? Não lidava, você né? também ignorava, tipo, na internet tu ignorava... Não, ignorei. Fui para as drogas, vivi uma vida totalmente desnorteada, queria parar de cantar, não conseguia. Entrei em parafusos em relação à igreja, comecei a procurar respostas, porque eu não tinha nenhum... Algum conhecimento eu tinha, mas eu não tinha bagagem suficiente, não conseguia confiar nas pessoas, e quando eu confiava nas pessoas erradas, né? Então, assim, foi uma avalanche de coisas, e que nem a gente estava comentando antes. Eu acredito que quando a gente se desvia do caminho, a gente que é crente, a gente que cresce na igreja, não vem só um espírito opressor, né? Mas vem 1 e mais 7. É isso que está escrito na Bíblia. Então, quando alguém se desvia dos caminhos, e ainda mais uma pessoa que tem um ministério, que tem uma responsabilidade, isso é um prato cheio para o mal, né? Porque sabe que pegando aquela pessoa, usando aquela pessoa, as fraquezas daquela pessoa, a cegueira daquela pessoa, ela pode levar muitas pessoas para o mesmo caminho, né? E graças a Deus, gente, graças a Deus que a igreja me abraçou. Graças a Deus, assim. Quando isso aconteceu, foi que começou a minha cura, foi que começou o meu amadurecimento. Tardio, mas começou. E nunca é tarde, sabe? Enquanto a vida, há esperança. Muitas vezes as pessoas, né, alguém pode estar me assistindo e pode pensar isso, não tem mais tempo para mim, para eu refazer minha vida. Às vezes eu recebo muitas mensagens desse tipo, já casei, já separei, não tem. Tem. Se você está vivo, se você está falando, se você Sempre ainda tem... tempo. Sempre é tempo. Teve tempo para mim, pode ter tempo para você. E basta a gente querer, sabe? Porque realmente não foi fácil para mim me desfazer. Foram anos, foram pelo menos 5 anos. Pelo menos. Desde que eu saí da estância, no finalzinho de 2017, até hoje, foram 5 anos, né? Quando você estava usando droga, você não tinha medo que as pessoas descobrissem, que vazasse, sei lá? Olha, podia até... Não vou me lembrar que conscientemente que isso passasse na minha cabeça. Mas o que eu realmente me lembro é que muitas vezes eu questionava, Deus, por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou nesse ponto de infelicidade, né? Porque a droga, para quem já usou droga ou quem, enfim, passa por isso, por esse tipo de dependência, sabe que é para poder anestesiar alguma dor muito profunda, né? Então, a droga, qualquer droga, tipo a maconha, a cocaína, ou essas drogas sintéticas, né? O êxtase, do doce, a bala, sei lá. Todas essas drogas, elas vão te trazer um prazer O momentâneo. que você usou, Dani? Maconha? Maconha, cigarro, aí por um tempo eu usei cocaína, por um tempo eu usei... É que vai aumentando, né? Também, você vai... Exato. Tipo, aquilo não vai te satisfazendo. Aí um abismo vai chamando o outro, daí você vai, enfim, querendo isso, entendeu? Querendo essa experiência, mas que, na verdade, é uma ilusão. E preencher também um vazio, né? Gente, e é algo tão demoníaco, tão demoníaco, tão demoníaco. Porque não só acaba com o seu corpo, com a sua mente, entendeu? Mas realmente traz muitos obsessores, muito espírito maligno para perto de você. Porque você acaba abrindo portais, você acaba mexendo com a composição do seu corpo, da sua mente, você se desequilibra totalmente, entendeu? As substâncias do seu cérebro. E aquilo acaba que te deixando tão vulnerável, e você vira outra pessoa. Né? Você vira outra pessoa. Graças a Deus que eu não cheguei num ponto de ficar dependente, sabe? No sentido de, tipo, não viver sem a droga, de ficar cegueirada. Isso não chegou, eu não cheguei a esse ponto. E graças a Deus por isso. Mas eu cheguei no ponto de, talvez, quase ter uma overdose. Várias vezes. Então, Deus me guardou da morte. Deus me guardou
do pior. E você sabe? estava sozinha nesse momento ou tinha amigos, tinha pessoas, Olha, amigos? Eu nunca fui em festa, essas coisas, né? Então, sempre era alguma coisa privada. E o meu temperamento sempre foi mais introvertido. Então, eu nunca usei a droga para ficar... não era esse o meu problema, entendeu? Mas você lembra de algum momento ter passado mal, tinha. assim, de quase ter overdose? Sim. Inclusive, eu morava aqui no Rio de Janeiro. Gente, como foi isso? Teve um dia X que eu fiquei a noite inteira me drogando. E daí, eu tava com um amigo meu e ele foi dormir. E daí eu fiquei acordada, vendo algumas coisas. E assim, eu tinha muitas questões na minha cabeça, né, mal resolvidas. Então, na maioria das vezes que eu usava algum tipo de droga, eu sempre ficava falando de coisas existenciais, de Deus, de, enfim, descobertas e coisas do tipo, sabe? E daí, nisso, eu comecei a sentir pânico, né? Comecei a sentir meu coração batendo muito forte, a boca seca. Isso tudo é sintoma de começo de overdose. E daí eu, a princípio, pensei, não, acho que não, né? Acho que não está acontecendo nada. Quis ignorar. Só que aí foi piorando. Eu comecei a suar. Aí você vai ficando aflito, aí deve piorar. Isso, eu comecei a suar e tal. E pensar, caramba, eu fiquei me drogando, não comi nada. Eu devo estar tendo uma overdose. E lembro que eu fui lavar meu rosto, tomar banho, tentando me acalmar. Aí eu comecei a orar, Jesus, essas horas você ora, né? A gente tá rindo, mas olha, que livramento. E comecei a orar e expulsar também coisas da minha casa, sabe? Sei lá, eu senti uma opressão maligna muito grande. Isso foi na sua casa? Sim, na minha casa. Aqui no Rio. Aqui no Rio. E daí, olhei pro meu amigo que estava na cama e comecei a repreender também coisas, né? E, enfim, passou, consegui dormir um pouco e daí quando a gente acordou, a gente foi pra praia. E no caminho eu percebi que ele estava muito estranho. E daí ele falou, nossa, eu tive um sonho. Eu sonhei que você estava expulsando o demônio de mim, que eu tava possuído. Aí naquele dia eu me lembro que eu falei, não, eu não posso fazer isso, sabe? O que eu tô colocando dentro do meu corpo? O que eu tô abrindo? Foi aí que virou a chavinha que você Sim, precisava parar. Para a questão das drogas, sim. Claro que foi um processo, né, gente? Tipo, eu lembro que eu cortei essas drogas mais pesadas, mas assim, até eu me libertar da maconha, até eu me libertar, que foi o que ficou, maconha e cigarro, tabaco. Porque o tabaco, depois que eu me divorciei, virou um hábito, eu era muito sozinha, então ficava fumando, entendeu? E, enfim, foi um processo, mas não foi fácil, não desejo para ninguém, sabe? Quando você tem essa tendência a vícios ou a ficar questionando muito certas coisas que a gente nunca vai ter respostas, né? Muitas vezes isso pode levar a gente para um caminho sem volta e só Deus mesmo para ter misericórdia e a gente tem que também querer ouvir a voz de Deus, né? Foi muito difícil para mim, mas eu quis muito. Eu lembro que quando eu fui exposta daquela forma e aconteceu tudo aquilo, eu tinha 2 caminhos, né? Ou eu ia pro abismo de vez, saía da igreja e tipo, é isso mesmo e tal. Porque eu ouvi de tudo na época. Sai da igreja, não é lugar para você, que não sei o que. Ou eu realmente ignorava tudo aquilo que estava acontecendo e pensava na minha alma, naquilo que eu queria para minha vida pessoal,
longe de holofotes, longe do que as pessoas pensavam, longe O meio de tudo gospel te aquilo. apoiou? Teve gente que te ligou? Olha, todo meio... mundo me ligou, É? todo mundo me apoiou, Mas todo teve mundo gente queria que- minha reabilitação. Que não quis. Se afastou, né? Teve gente do mundo gospel que você viu te tratando, sei lá, falando coisas erradas sobre você, falando mal de você, tendo essa atitude. Olha, sempre vai ter pessoas que não vão acreditar, né, na nossa verdade. Isso acontece com você, isso acontece com você, isso acontece com qualquer pessoa. Sempre vai ter pessoas duvidando da gente, mas não é isso que eu foco hoje, entendeu? Eu foco hoje na minha reabilitação e em ser um testemunho para as pessoas, porque pode ser que as pessoas que estão me assistindo aqui não tenham ou não enfrentem os mesmos problemas que eu. Mas cada um tem É isso que eu suas queria questões, saber, se você né? encontrou gente que se identificou com a sua história Muito, muito. e O que mais acontece é hoje. O público que me acompanha hoje é esse, né? É o que se identifica mesmo com a história, com a superação, com o processo, entendeu? E assim, hoje eu procuro ser fiel a esse processo pessoal que eu passo, que está muito acima de qualquer imagem que eu queira passar, entendeu? Então, se eu não tô bem ou se eu não tô afim de fazer alguma coisa, eu não vou fazer simplesmente porque um público Tá te querendo, tá exigindo isso. Eu não sou mais essa pessoa, eu já fui, porque muitas vezes o mercado te exige isso, né? De você ter que ficar numa demanda ali, lançando e acontecendo e fazendo. Não, hoje eu estou buscando a essência de Deus para minha vida de novo, porque realmente foi um processo muito doloroso, eu me perdi muito. E até você encontrar o eixo de volta, você tem que ter paciência. E como é que entendeu? foi o seu encontro com Deus depois de tudo isso que você passou, de todos esses acontecimentos? Olha, o primeiro passo foi na estância, né? Do Na pastor estância, Zenete. a estância me fez um intensivão ali. Eu já entrevistei a Zenete, né? Ela falou, quem não vai na estância no amor, vai na dor. Que foi o meu caso, né? Eu fui na dor. Tu não queria ir? Tá lá. Não queria. O menino, eu já falei isso em alguns lugares, mas o menino enfim, que me expôs, ele demorou meses, né, para fazer o que ele fez. Então, quando ele tinha soltado tudo, já fazia muito tempo